enfrentar essas circunstâncias adversas que surgem nas nossas vidas. Quantas vezes, irmãos, nós passamos por momentos difíceis e o nosso inimigo, como nós já falamos aqui, muitas vezes ele aproveita esses momentos para colocar dúvidas, questionamentos, porquê e certas coisas acontecem. Eu quero ler alguns textos, mas nós vamos iniciar em Mateus, capítulo 11, versículos 2, vamos ler o 2, 3, 4, 5. Eu quero pensar um pouquinho sobre João Batista, quando ele questionou. Ele fez um questionamento se realmente Jesus era o Cristo. Mateus 11, e nós vamos ler versículos 2 até o 5. É um texto muito conhecido. Quando João Batista estava na prisão, diz assim, para o Isaac colocar ali, João 11 e 2. A palavra de Deus nos diz assim: E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes: És tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Nós queremos que Deus há de abençoar a meditação que nós faremos na sua palavra nessa noite. Amém? Irmãos, quem faz essa pergunta: És tu aquele que havia de vir? Será que esse é verdadeiramente o Senhor Jesus, o Messias? Quem faz essa pergunta é João Batista. É João, aquele que foi considerado como que ninguém, não houve nenhum outro nascido de mulher maior do que esse homem. Esse homem que fez algumas declarações do próprio Senhor Jesus, anunciando, indicando ele como o Cordeiro de Deus. Ele chega um momento em que ele está preso, injustamente, sem ter praticado nada de mal. Ele está preso ali, prestes a morrer, e ele então começa a duvidar: será que eu estou correto? Será que esse é de fato o Messias? E ele começa então a perguntar. Eu fico imaginando, irmãos, como estava a cabeça de João Batista nesse momento. Ele havia anunciado que Jesus era o Salvador, e agora ele vai preso e ele não vê o Senhor Jesus tomar nenhuma providência em relação à prisão dele ali naquele momento. E ele começa a pensar: mas eu estou aqui preso, será que esse Jesus que eu anuncio, ele é verdadeiramente o Messias, o prometido? Por que ele não me tira aqui da prisão? Será que é ele mesmo ou a gente tem que esperar outro? Nossa vida aqui no mundo, nós passamos por momentos difíceis às vezes. Nós enfrentamos lutas, alguns problemas. Nós oramos, nós clamamos a Deus, nós pedimos, e muitas vezes o nosso clamor, o nosso pedido não é atendido. Às vezes aquilo que nós clamamos não é atendido como nós gostaríamos que fosse. Eu tenho certeza que todos aqui já tiveram experiências assim, de orar e não ver acontecer como você orou, como você gostaria que fosse. E o nosso inimigo, ele é muito astuto, e ele aproveita esses momentos, às vezes, de tristezas, de preocupações, para inflar, incentivar em nós a dúvida, o questionamento. Será que vale a pena? Será que vale a pena? Será que verdadeiramente
Deus me ama mesmo? Será que eu estou fazendo certo? Será que esse é o caminho? Não é? E aqui nós lemos João Batista perguntando: será que esse é o Messias, é o Cristo, ou eu espero outro? Irmãos, muitas vezes nós precisamos entender: Deus tem os seus planos e tem os seus propósitos. Eu estava conversando com a Claudiane, com a Viviane esses dias agora, em relação ao que elas estão passando lá, e dizendo: muitas coisas nós não entendemos. Tem muitas coisas que acontecem que nós não entendemos o porquê. Alguns Deus mostra, outros com o tempo nós descobrimos, e outros nós nunca vamos nem saber o porquê que aconteceu certas coisas. Mas nós temos que entender que em tudo isso o nosso Deus, Ele continua sendo soberano. Então, às vezes pode surgir esses momentos de perguntar: por quê? Não é? Por que isso está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? João Batista vivendo tudo isso porque ele testemunhava de Cristo, porque ele era fiel ao Cristo que estava surgindo ali, e considerado, como eu disse, um homem que não teve outro nascido de mulher maior do que ele, e ele chega o momento de perguntar o porquê. E eu olho isso aqui e eu fico pensando: se às vezes nós passamos por isso, não se sinta mal por isso, sabe? Não se sinta menos por isso, por às vezes você ficar preocupado. Isso é da nossa humanidade. O que eu não posso fazer é deixar que isso me roube, me tire a minha fé, o meu ânimo, a minha motivação de continuar servindo, acreditando e descansando no Senhor. Eu preciso entender que às vezes Deus não vai fazer do jeito que eu estou pedindo, do jeito que eu quero, do jeito que eu acho. Eu fico pensando, João Batista vai fazer aquela pergunta para Jesus. Jesus não foi lá libertar João. João não se livrou da morte. João continuou preso. João foi morto. Mas sabe o que Jesus mandou falar para ele? Jesus respondeu assim: fala para João que tem muito milagre acontecendo. Fala para João que tem cego vendo, tem mudo falando, tem coxo andando, tem morto ressuscitando. Fala para João que o evangelho está sendo anunciado. Sabe o que eu entendo nessa resposta que Jesus dá para João? Falando: João, fica tranquilo que o propósito, o plano de Deus está se cumprindo. O propósito está sendo realizado. Irmãos, esse foi o recado que João recebeu. Um recado que o trabalho está sendo feito. A obra, o propósito de Deus está sendo cumprido. Irmãos, nós temos que entender que nós somos apenas servos de Deus. Nós somos apenas servos. O plano, o propósito de Deus, ele é soberano e muito maior do que nós. Deus tem um plano maior do que as nossas vontades, os nossos caprichos. Deus realiza os nossos desejos. Deus realiza os nossos propósitos. Sim, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Mas nós temos que entender que maior do que aquilo que nós queremos, que nós pensamos e nós desejamos, está um propósito, um plano soberano do Senhor. E eu, como servo de Deus, nós como servos de Deus que reconhecemos isso, nós precisamos nos posicionar entendendo que Ele sabe o que está fazendo. Ele tem os seus planos. Então essas dúvidas elas podem até surgir, mas dentro do meu coração precisa existir a paciência de suportar os processos, suportar que acima da minha vontade está o plano de Deus. E se eu amo a Deus o suficiente para entregar minha vida nas mãos dele, a partir do momento que eu entreguei a minha vida nas mãos dele, eu preciso descansar nesse propósito dele, nesse plano que ele tem, nesse propósito que é sempre o melhor, embora nós não possamos entender. Nós podemos clamar a Deus, nós pedimos a Deus, nós apresentamos a Ele as nossas necessidades, mas nós temos que saber que ainda que não aconteça, Ele continua sendo Deus, e Ele continua sendo bom, e ainda é a melhor coisa a se fazer é obedecer e caminhar com Ele. O melhor a se fazer é esse, é deixar a nossa vida
nas mãos dele, porque ele sabe o que é melhor, ele sabe o que está fazendo, é continuar servindo a Deus. Nós sabemos, irmãos, que aqui nesse mundo não é tudo tranquilo, não é? O próprio Senhor Jesus diz que aqui nesse mundo nós iríamos passar por aflições, e ele tem os seus planos. Você lembra daquela história de Daniel, capítulo 3? Daqueles 3 amigos de Daniel, quando foram lançados lá na fornalha. Ali nós temos uma lição, um exemplo muito forte sobre isso. Se você puder ler comigo lá esses 2 versículos, o Isaac deve projetar aí, Daniel 3 e 17. Olha aqui um exemplo de se colocar dentro da vontade do Senhor. Nós clamamos, né, para que o Senhor nos livre, nos dê o que precisamos, mas nós continuamos servindo a Ele, ainda que Ele não o livre. Se Ele não nos atender a alguma situação, porque Ele tem um propósito nisso. Daniel 3, 17, 18 diz assim: Eis que nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e Ele nos livrará da tua mão, ó Rei. Mas se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Servir a Deus precisa ter essa convicção que esses homens aqui tinham. E ele diz: olha, o Deus que nós servimos pode. O Deus que nós servimos pode fazer todas as coisas. Não há impossível para Ele. Não tem nenhuma causa que Ele não possa resolver. Não tem nada que Ele não possa fazer. Não tem. Isso precisa estar muito claro na nossa mente e no nosso coração enquanto servimos a Deus. A gente tem que ter muita certeza disso. Que não há impossível para Deus. Não há nenhuma causa perdida. Mas se Ele não fizer, se dentro do seu propósito soberano, Ele entender, for o plano, o propósito dele, não fazer, não atender, não realizar como nós queremos, nós ainda assim continuamos servindo a Ele fiéis, crendo. Por quê? Porque a minha convicção no Deus que eu sirvo é tão grande que me sujeita a aceitar o sim, a aceitar o não. Caso contrário, eu não passo de um interesseiro. Caso contrário, eu não passo de alguém que está servindo a Deus apenas por interesse. Muitas pessoas se frustram, muitas pessoas já afastam do Evangelho, param de congregar. Porque eu pedi tanto para que acontecesse isso, não aconteceu, nem quero mais ir para a igreja, nem faço mais porque não aconteceu do jeito que eu queria. Não é assim que funciona, isso é ser interesseiro. Aquela pessoa que tem convicção verdadeiramente de quem é Deus, sabe que nós clamamos, não é? Nós apresentamos, mas se não for o propósito de Deus, que se cumpra a vontade dele. Irmãos, imagina, eu estava lendo isso aqui e pensando, imagina se Deus atendesse todas as nossas orações, imagina se tudo que a gente pede, Deus falasse sim, 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 não é? Tem um filme que mostra uma cena mais ou menos assim, de um homem que se torna Deus por um dia, e ele tem que responder aquelas orações, e ele vai lá no computador dele, ele começa a dar sim para toda oração que aparece, e aí o mundo vira um caos, né? Imagina se a gente recebesse sim para tudo que a gente pede. Primeiro que a gente pede muita coisa com falta de sabedoria, não é? A gente deseja muita coisa que por fim, depois se der certo, a gente ia se decepcionar muito. E outra que se tudo que a gente pedisse fosse sim, 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 isso aqui ia virar, para nós, ia virar um paraíso, ninguém mais ia querer ir para o céu, não é? Nós não teríamos crescimento, porque nós crescemos muito no meio das adversidades, nós amadurecemos muito, Deus aperfeiçoa muito a nossa fé, e a palavra de Deus mesmo testifica isso. Deus aperfeiçoa a nossa fé, a nossa vida nas provações, nas lutas, é ali que Deus vai nos moldando, e nós precisamos disso. O grande mal de muitos aí que viviam pregando o evangelho de mar de rosas é que pregavam que aqui na terra tudo ia ser resolvido. Se você estiver na igreja, você não fica doente mais, você vai ser rico, não vai ter mais problema e tal. Isso é mentira. A gente não está no céu ainda. Nós estamos no mundo. E aqui no mundo é um lugar de aflições, de problemas, de lutas. E nós precisamos entender. Às vezes, o nosso inimigo vai querer usar esses momentos
de fraqueza para nos fazer questionar. Mas é aí que a minha fé precisa estar firmada em Deus, para ter paciência para suportar tudo isso. Entender, irmãos, a gente precisa ter muito claro na nossa mente como igreja que o propósito principal do Evangelho é salvar almas. O foco do Evangelho é salvar alma. É salvar aquele homem, aquela mulher que está caminhando para o inferno e tirá-lo de lá e conceder a ele a salvação através de Cristo Jesus. Isso é o mais importante. As outras coisas Deus faz porque Ele é bondoso, porque Ele é misericordioso. Mas Deus não tem outro compromisso conosco a não ser salvar-nos e nos conduzir à nossa morada celestial. É esse o plano de Deus, e nos aperfeiçoar enquanto estamos aqui na terra. O mais que vem é pela bondade e pela misericórdia de Deus. Então, se você é um salvo, se você já tem Cristo como seu Salvador, se um dia o Senhor já te salvou, te redimiu, e você tem essa convicção no seu coração, graças a Deus por isso. As demais coisas Ele acrescenta pela bondade e a misericórdia dEle. Mas não queira pensar que Deus tem a obrigação de dar tudo que você pedir, de fazer tudo que você quer. Não funciona assim, nem na criação dos nossos filhos. Se você cria um filho dando tudo o que ele quer, ele vira um menino manhoso, mal agradecido. Às vezes tem que dar uns não, às vezes tem que pôr de castigo, às vezes tem que puxar a orelha. Faz parte da criação. E quanto mais com Deus, quanto mais o nosso relacionamento com Deus, às vezes Ele vai falar não, às vezes nós não vamos receber, porque Deus tem um propósito maior em tudo isso. Lembre-se do que nós já falamos: no mundo tereis aflições. Mas Ele falou: fica tranquilo, eu já venci o mundo. Também tem aquele versículo de Salmo 34:19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. É confiar e descansar nisso. Muitas vezes o Senhor nos livra, não é, dos problemas, muitas vezes o Senhor nos livra nos problemas. Ele nos guarda, Ele traz refrigério à nossa alma, em momentos que nós pensamos que não íamos suportar mais, em momentos que nós achamos que não íamos suportar, o Senhor traz, o Senhor faz. Enfim, eu preciso aprender a confiar e descansar nele. O próprio apóstolo Paulo, eu estava olhando lá em 2 Coríntios, capítulo 1, no verso 8, Paulo chegou um momento em que ele pensou que ele ia morrer. Ele chegou um momento que ele falou: olha, eu achei que morria. 2 Coríntios 1:8. Paulo diz assim: fomos oprimidos tão acima das nossas forças que chegamos a perder a esperança de escapar com vida. Ele falou: olha, foi tão grande que eu pensei que eu morria. Mas o que aconteceu? O Senhor tinha planos, não é? O Senhor tinha planos. E aí ele segue no verso 3 e 4, 2 Coríntios 1, 3 e 4. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e de toda consolação. Ele nos consola em todas as nossas aflições, para com as consolações que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que se acham em toda e qualquer tribulação. Paulo começa trazendo essas palavras, não é? No início dessa carta, porque ele havia passado por uma provação tão grande que ele achou que morria. E então ele fala: é Deus quem nos consola, é Deus quem nos conforta. Ele sabe o que nos permite passar, porque depois nós podemos ser úteis através daquilo que nós passamos. Enfim, irmãos, o nosso Deus é o nosso Pai, Ele sabe o que faz, Ele sabe por onde nos conduz, Ele sabe o que está fazendo. Então eu preciso me colocar no centro da vontade dEle e deixar que Deus assim caminhe, trabalhe através das nossas vidas, nos moldando. Deus pode nos livrar de toda angústia. Eu preciso aprender a confiar nele, mesmo quando nos falta esperança. Às vezes nós somos angustiados. Às vezes você pode pensar: mas eu sou um crente, por que eu passo por angústia? Por que eu sinto essa angústia? Nós passamos por isso, isso faz parte. Agora o Senhor tira isso de nós, o Senhor nos conduz. O que eu não posso fazer é desanimar, o que eu não posso fazer é murmurar. Não, calma, suporta, nós vamos vencer, nós vamos passar. Talvez você viva um momento de angústia, mas calma, tenha paciência, nós passamos e o Senhor tira isso. A humanidade hoje, o mundo hoje vive um período de grande tribulação nessa pandemia do Covid-19.
Muitas pessoas têm se desesperado, muitos têm perdido a fé, a esperança. Sabe, Paulo mesmo diz aqui, nesse capítulo, eu tinha perdido a esperança de viver, eu achei que não vivia mais, mas o Senhor foi ao socorro dele. A gente não pode desanimar, irmãos. Nós não podemos perder a esperança. Nós não podemos desanimar e achar que agora tudo acabou. Não, como o Leandro estava orando aqui há pouco, tudo vai permanecer até o momento que o Senhor permitir. Quando o Senhor achar que chegou aquele momento, pronto. Nós precisamos aprender a descansar e ter paciência. Ter paciência. Não viva duvidando. Será que nós estamos servindo a Deus? Será que está certo? Será que... Não, tenha paciência. Suporte o que nós estamos passando. Nós precisamos suportar com paciência. Paciência. Nós vamos vencer. Nós vamos passar por isso. Maior é o Deus que nós servimos. Eu preciso ter paciência. Eu estou correndo, eu estou caminhando, nós estamos numa maratona aí, irmãos, rumo aos céus. O nosso destino não é aqui, a gente está caminhando para os céus. Tem aquele texto lá de Hebreus, capítulo 12, os 2 primeiros versículos, que nos diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Essa carreira nossa aqui, a gente tem que correr ela com paciência. Não adianta a gente perder a paciência, desanimar, querer murmurar, abandonar, desistir, que só vai ser prejuízo para nós mesmos. Não é? Quando você desiste, abandona, reclama, não quero mais, não vou mais, Deus vai continuar sendo Deus. Não é? Eu costumo dizer que, e é uma frase muito conhecida, Deus sem você continua sendo Deus, e nós sem Deus não somos nada, estamos perdidos. E sabe, então, o escritor aos Hebreus diz: corra com paciência, suporta. É difícil, às vezes nós passamos momentos difíceis, de decepções, de tristezas, de angústias, mas olha, continua correndo com paciência a carreira que está proposta. Como que eu faço isso? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quem é esse? Jesus, que deu o exemplo para nós. O próprio texto diz: ele suportou a cruz, sabendo o que estava esperando, sabendo o que estava para acontecer. E então assentou-se à destra do trono de Deus. Corra com paciência, suporte o que está acontecendo, tenha paciência para suportar, é extremamente importante. Olhe somente para Cristo e espere. Vale a pena esperar no Senhor. Vale a pena. Imagine o próprio Senhor Jesus, o que ele não suportou, não é? Jesus veio a este mundo em amor, não fez mal a ninguém, demonstrando amor, fazendo milagres, fazendo bem. E que foi parar onde? Foi parar lá na cruz. Ele tinha tudo para murmurar, para reclamar, para querer desistir, mas não, ele suportou. Por que ele suportou? Porque ele tinha um objetivo, ele tinha um alvo, e então ele suportou tudo. Ele suportou até a morte de cruz. Agora, você tem algum objetivo? Você tem algum alvo? Sabe quantas vezes o homem não tem muita noção do porquê ele está servindo a Deus? Ele não tem muita ideia o porquê que ele está nessa jornada cristã, o porquê que ele caminha com Deus. Nós precisamos ter objetivos, saber por que nós servimos a Deus, saber quem nós somos e quem é o nosso Deus, saber como nós somos frágeis, fracos, miseráveis pecadores, sem nenhuma perspectiva de salvação, sem nenhum mérito. Saber que hoje nós podemos estar assim, servindo a Deus, com paz, com alegria, com esperança, com a certeza de que vamos para os céus um dia, sem ter nenhum merecimento, só por Ele, que Cristo na cruz pagou o preço, suportou tudo por nós. O nosso objetivo maior deve ser honrar e agradar esse Deus. Esse deve ser o nosso objetivo. E se nós entendemos isso, a gente deve estar pronto para suportar tudo que está proposto para nós e caminhar, saber que a recompensa vem
nós não estamos caminhando em vão, nós não estamos batalhando em vão. E eu vou terminar, já caminhando para terminar, com aquele texto de 1 Coríntios 9, versículos 24 e 25. 1 Coríntios 9, 24 e 25, que diz: Vós sabeis que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta a luta se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, mas nós, porém, uma incorruptível. A recompensa da nossa corrida não é uma coroa corruptível. Nós não estamos correndo atrás de uma coroa uma coisa que vai acabar, não. Nós estamos caminhando, correndo por algo de valor eterno, duradouro. Nós não estamos nessa caminhada cristã atrás de benefícios materiais que vão durar poucos anos aqui na terra. Nós estamos caminhando por algo de valor eterno. Nós cremos na vida eterna. E é por esse objetivo que nós batalhamos, nós lutamos, nós andamos, nós servimos a esse Deus. E sabe, é a melhor coisa que nós podemos fazer. É caminhar com esperança, sabendo para onde nós estamos indo. Paciência, paciência. Nós não somos daqui, a nossa cidadania é celestial. Nós estamos aqui de passagem. Aqui nesse mundo as coisas são assim mesmo. Às vezes as coisas saem do nosso controle, como de fato nunca estiveram, não é? No nosso controle, sempre esteve no controle do Senhor, mas a gente tinha uma ideia de que controlava alguma coisa. E sabe, nós dependemos totalmente dele, confiamos nele, descansamos nele e precisamos suportar com paciência. Sabe, às vezes a dúvida pode bater e eu quero dizer para você, vale a pena continuar sendo fiel. Vale a pena continuar suportando. O plano de Deus está se cumprindo. O mundo está como está, o plano de Deus está se cumprindo. Deus tem um propósito de tudo está acontecendo. Nessa pandemia que nós estamos vivendo, eu e você estamos vivendo esse momento, Deus sabe o porquê. Vamos suportar com paciência, nos portar como homens e mulheres que confiam em Deus, que sabem aonde tem colocado a sua fé e deixar Deus trabalhar. Na hora certa todas as coisas vão acontecer e em tudo o nome dele é que vai ser honrado e glorificado. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Não desanima, não perca o foco da sua vida, continua crendo, continua esperando. É a melhor coisa que você pode fazer. Deus sabe o que está fazendo. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque sabemos que o Senhor está no trono, o Senhor tem o controle de todas as coisas. Ó Pai, nós sabemos que às vezes não entendemos todas as coisas desse mundo, nós não sabemos o porquê de tantas coisas, mas nós nos colocamos diante de Ti crendo e confiando na Tua vontade, sabendo que o Senhor sabe o que está fazendo. Ó Pai, acalma os corações angustiados, preocupados, aflitos. Nós possamos todos, ó Pai, estarmos vivendo as nossas vidas no centro da Tua vontade, sabendo que o Senhor controla e na hora certa as coisas vão acontecendo e que em tudo o Teu nome possa ser nos fortalecendo, nos animando a volta do Teu propósito. Nos em paz para as nossas casas, nos dando uma noite de descanso, pois nós dependemos totalmente de Ti. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nossa reunião está terminada. Deus te